Primeiro, não existe um design universal. Segundo, não existem estándares universais de qualidade de design. Não. Esta foi uma concepção universalista errada, segundo meu modo de ver. Existem estándares locais, ou têm validade num contexto e deve entender-se nesse contexto. Eu entendo o design à medida em que esse é um profissional, certo? Não é uma pessoa que esteja fazendo coisas para dar conta dos pequenos problemas de sua vida, mas sim que tem uma atividade profissional, ganha dinheiro com isso, vive disso. E que passa a ter um compromisso com um universo, uma lógica industrial. Quando eu comecei a dar aula, eu propugnava muito para os alunos que era fundamental você atender à situação de projeto e atender ao que o cliente estava querendo. Que você é um profissional e que você está ali para elaborar o projeto de acordo com aquela situação de projeto que é apresentada a você pelo cliente, né? Por que eu falava isso? Eu e vários colegas. Porque justamente nesse momento aí, que é anos 90, o funcionalismo estava vivendo o seu grande momento de crise, né? E uma das coisas doidas do funcionalismo, mais especialmente do racionalismo, mais de Hume, é a ideia de que daí o termo programação visual, né? Quer dizer, você vai programar visualmente uma superfície com a solução adequada, indiscutível, porque por isso você é um profissional. Então você fazia as coisas para o cliente, levava uma solução, e se ele começasse a discutir muito, o que é isso, né? Mais ou menos como é o ponto de vista do médico, né? Eu dou meu diagnóstico e pronto. Se você não gostou, você procura outro. O paciente não vai discutir com o médico e diagnóstico. Eu sempre gostei mais, sempre me baseei mais nessas ideias do Philip Thiel, porque foi o que me entusiasmou a traduzir o livro dele. Isso aí até foi curioso que eu conhecia os pensamentos do Philip Thiel através do Flávio Caldura. Ele publicou até um artigo nessa revista aqui, nesse livrinho aqui, Pensando Design, tem um artigo dele que é sobre esse projeto, esse plano, né? A melhor maneira de incentivá-los a optar pelo design era apresentar modelos. Então, tenho levado uma montagem que eu fiz sobre a vida e obra daquele que chamam na França de Raymond Levy, nos Estados Unidos, Raymond Levy, né? O cara é fantástico, ele tem um museu no nome dele. Então ele criou as principais, fez a identidade da Shell, mexeu na garrafa da Coca-Cola, né? Desenhou o Thunderbird, fez o trem de grande vitesse, depois fez o foguete Saturno que levou o homem para a Lua. Quer dizer, é isso aí, isso é design. Vocês gostariam de ser uma pessoa com tamanha influência na vida da humanidade, né? Aí eu acho que, claro, que os designers poderiam ter um papel muito maior se tivessem um discurso, se conseguissem ter uma apropriação um pouco mais esclarecida, né, da sua própria prática, e não só corporativa, que fossem mais organizados, que pudessem estabelecer relações e contatos e brigar mesmo, né, nas esferas públicas e exigir, não exigir para si, não corporativamente, mas exigir melhor qualidade de uma série de questões, né? Hoje eu não responderia dessa forma essa pergunta. Eu não responderia que o bom designer é aquele que deixa de lado os seus gostos pessoais, a sua história, as suas predileções, os seus códigos, em função do público-alvo ou do cliente. Não responderia com tanta veemência. Eu acho que o bom designer, efetivamente, não é um artista, né? Um artista pode ser no sentido amplo que a gente fala, né? Mas não no sentido profissional. Ele não está ali para expressar a individualidade dele, né? Ele está ali para atender uma situação de projeto, com um projeto que, na verdade, nem é ele que vai ter que carregar depois. A disposição de reconhecer a colaboração e contribuição de outras pessoas, especialistas na sua criação, se pode falar assim. Uma
Abertura também, revisar crítica, aceitar crítica, que é muito difícil nessa área. Na área nossa, qualquer crítica que se faz é tomada como um ataque pessoal. Nas áreas ciências não passa isto assim. São sensíveis aos cientistas, não gostam muito, porém tem uma certa tradição de separar um juízo sobre uma obra que eles fizeram e não confundem isto com a crítica pessoal à pessoa. Não? No design, sim, é tão forte a identificação entre o objeto desenhado, o design, e a pessoa, que qualquer crítica cai nesta armadilha de ser mal interpretado, me quer mal, não me quer atacar. É absurdo isto. Por isso não temos uma crítica do design todavia estabelecida. O Brunacini era muito gozado, né? Ele sempre tinha uma piada, ele entrava nas fábricas e com muita rapidez fazia amizade, tá? Era um cara fora de cena. O Peterson me pôs em contato com os clientes dele do Bornacini, e conhecer o Bornacini para mim foi uma festa, assim, né? Tanto quando eu senti que ele estava com problemas de saúde bem graves, né, e teria pouco tempo de vida, eu lutei feito um cão para criar um prêmio gaúcho com o nome dele, né? Foi uma batalha meio solitária, assim, né, mas consegui apoio da Caixa Econômica, etc., e a gente conseguiu fazer o evento que hoje está aí. E o Peterson me agradeceu com lágrimas nos olhos essa homenagem ao parceiro dele, porque realmente, se alguém merece, se vai fazer a história do Rio Grande do Sul, do design, começa pelo Bornacini. Realmente ali nasceu tudo, né? E uma pessoa fantástica. Tanto o trabalho dele está hoje no MoMA, lá está espalhado pelo mundo, né? Ele era muito crítico, mas ele aceitava com muita facilidade a opinião diferente da que ele tinha, que acho que é uma qualidade também. E ele trabalhava muito prototipando. Ele ia para dentro da indústria e projetava com as ferramentas que dispunha. O que adianta pensar em algo para corte em 2 metros, o máximo que eu posso cortar é 1 metro. Então ele projetava muito adequado às limitações da indústria, o que é uma coisa muito inteligente e necessária na época, né? Um bom designer, ele antes de mais nada, ele tem que saber que o que ele está fazendo é uma proposta de risco. Existe um risco embutido que pode dar certo ou não pode, né? Então ele tem que ser crítico com o seu próprio conhecimento, com as coisas que ele propõe e propor isso de forma até experimental primeiro, testar, né? Antes de dizer esta é a solução e eu sou genial e esse tipo de coisa, né? Eu acho que no design, num design socialmente responsável não há terreno para isso. Então você tem que ser, antes de mais nada, crítico com o que você produz e para quem você vai produzir, né? Levando sempre em consideração que o usuário está como objetivo final do seu trabalho. No final, você pode fazer um produto para vender, mas ele, antes de mais nada, ele tem que ser usável. Para ser um bom designer, você tem que ser híbrido. Você tem que pegar coisas de vários lugares. Por isso que os designers são legais. A diferença entre um designer e um historiador é que o designer sabe um monte de coisa. O historiador só sabe história, né? E é isso. O médico só sabe medicina, né? O arquiteto sabe arquitetura. E o designer sabe um monte de coisa. E tem que saber um monte de coisa, senão ele não é um bom designer. O que deveria caracterizar um estudante de design? Como ele pode querer o saber, né? E eu acho que justamente não é o que ele sabe, é o que ele quer saber, é mais importante do que o que ele sabe. Se diria que alguém que acumulou uma série de conhecimentos está muito capacitado, né? De fato está. Mas as peculiaridades de cada projeto não vão ser respondidas somente com o teu arsenal de conhecimento. Vai principalmente ser respondida pelo teu envolvimento com o atual problema, né? E essa vontade de saber. Eu diria que um designer ele é capaz de fazer palestras a respeito do assunto que o cliente passou para ele. Tamanho envolvimento que ele tem com aquele problema, né?
tamanha pesquisa que ele vai fazer, tamanho o gosto que ele tem para essa pesquisa. Hoje ele tem que ser um faz-tudo, um sabe-tudo, né? Ele tem que ter conhecimentos de processos, fundamentalmente, né? Não... E é difícil, né? Mas ele tem que ter o que eu chamo de capacidade de conversa, né? Se eu sou um editor, se eu sou um designer, eu tenho que trabalhar como um editor, ou um editor de produto, ou editor de mensagem, mas com capacidade para conversar com outros editores, né? Eu tenho que conversar com a área de TI, eu tenho que conversar com a área editorial, eu tenho que conversar com a área de mercado, eu tenho que conversar com a área técnica, eu tenho que entender um pouco de produção. Para eu pensar em série, eu tenho que ter uma certa capacitação específica para tal, né? Conhecer fornecedores, materiais, processos, para quem é, aonde é, Claro que eu posso, de um bolo, fazer 10 bolos, 15 bolos, e montar uma estrutura de fornecedor de bolo, né? Mas não é, aí mudou a coisa, né? Então, eu acho que se pode pensar o profissional do design, em design, aquele que é profissional dentro de uma lógica, de uma cultura industrial. Bom designer é aquele que consegue conciliar, dando prioridade à situação de projeto, sem dúvida alguma, dando prioridade à comunicação com o público-alvo, com o código do público-alvo, com as condições do cliente. Isso tudo é prioritário, mas conciliando os seus próprios pendores, entendeu? A sua própria... O cara gosta de coisa colorida, eu sou um designer, eu gosto muito de trabalhar com cor, é claro que a maioria dos meus projetos vai ter muita cor. Nessa quantidade imensa de verdadeiro maremoto de informação que nós enfrentamos todos os dias, algumas mensagens se destacam, têm que ser destacadas umas sobre as outras, né? E nisso aí, então, eu acho que para o designer está em ele saber organizar os elementos que ele tem de maneira que se destaquem. Como é que isso aí pode se destacar? Pode se destacar pela visualização própria mesmo, ou seja, pelo formato ou pela insistência, persuasão, né, de repetição da mensagem. Mas eu acho de uma forma muito mais criativa pela forma, pela linguagem utilizada nessa informação. O humor, por exemplo, é uma forma de fazer com que se destaque uma mensagem da outra, né? A informação, ou seja, o conteúdo de informação que tem também, as pessoas vão se interessar por aquilo que elas realmente querem aprender mais, né? Curiosidade e tudo mais. Então há várias formas de fazer esse destaque. E aí é que entra o designer, né? Que ele precisa, o bom designer tem que saber organizar, saber utilizar esses elementos todos para que a sua mensagem seja notada, né? No meio dessa quantidade toda. Um bom designer, na minha opinião, ele é um insatisfeito. Ele nunca está satisfeito, ele nunca acha ele sempre acha que algo pode ser aprimorado, ele sempre está procurando, de alguma maneira, encontrar uma solução melhor para aquilo que cerca a vida dele. Bom designer é aquele que se fixa na situação de projeto, a situação de projeto que vai definir a solução de projeto, e não o gosto dele, os pendores dele, o talento dele, mas ele não pode fingir que ele é um robô. Antes de mais nada, eu acho que a gente tem que se identificar com o design. Se identificar significa ter um instrumental para ser um bom design, é claro, ser crítico, ser criativo também, mas não é apenas ser criativo. Uma revista que eu lia muito, que era aquelas Popular Mechanics, né? Que trazia tudo que eu queria saber de mecânica, de coisa. E tinha uma página de palpites dos leitores.
eu gostaria que fizessem tal coisa e tal. Então ali tinha uma opção de coisa interessante. Uma que eu me lembro era uma senhora que pedia que a caneta esferográfica mudasse de cor no finzinho. Né? E é uma boa. A outra pedia que o marido sempre atrapalhava ela com os espelhos no carro. Então que os fabricantes fizessem um espelho que tivesse 2 posições, que os carros terminaram fazendo. Não? Então tem coisas muito simples assim que ainda estão aí para ser exploradas. Né? Eu diria que ele tinha 3 fatores importantes que ele considerava num projeto. Uma, ergonomia, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O segundo, a condição de produção industrial. Tem que saber como é que se produz, como é que eu vou projetar alguma coisa que não vai ser possível de ser produzida, vai ter problemas sérios na produção. Ele conhecia cada máquina, como funcionava, como eu podia tirar o maior proveito de máquinas até obsoletas que nós tínhamos aqui, né? Ele tinha um grande conhecimento do processo produtivo e do chão de fábrica. E isso realmente é uma coisa que eu sinto falta no design de produto, né? Eu acho que muitos alunos não têm ideia do que é um chão de fábrica, né? E isso faz muita falta. E um terceiro fator era o estético. Ele achava que sim, há um compromisso do design em bem resolver questões estéticas. O que era alarmante vindo de um diretor de escola de engenharia. Então, se você for trabalhar, se quiser se tornar realmente um bom profissional, você vai ter que começar a olhar as coisas do ponto de vista criativo e do ponto de vista crítico. Essa formação tem que quebrar essa coisa do imediatismo, da coisa automática, da coisa pronta, né? E isso é difícil e esse é o grande nó do processo educacional. Eu acho que eles precisam ser muito curiosos em todos os níveis, né? A curiosidade com relação à prática, isso é fundamental, né? Como se fazem as coisas, isso é, sabe, como se faz, né? Você vê projetos sendo feitos que as pessoas não têm ideia de... Então, assim, acho que isso é uma curiosidade, sabe? Eu tive um aluno que tinha uma garagem, o pai era meio bricabraqueiro, né? Nossa, que menino brilhante! Eu me lembro que eu fiz uma exposição no Tomiotaki e levei, né, a minha turma de alunos. E eu tinha alunos mais intelectualizados, que liam filosofia, vinham conversar comigo no fim da aula e tal. E eu perguntei uma coisa para todos, e foi esse menino que respondeu. Ele entendeu as relações visuais da exposição, porque ele tinha aquela, sabe, ele trabalhava, ele tinha uma familiaridade muito grande com a matéria, né? Então eu acho que a curiosidade com a prática é muito importante, e a curiosidade intelectual. Quando eu estou falando intelectual, parece que a prática não é intelectual. Ambas são intelectuais, mas a curiosidade de ler, de saber o que já foi feito, de entender o mundo, entender a sua própria intervenção no mundo, eu acho que isso é importantíssimo, né? A gente nunca trabalhou visando um prêmio, visando um concurso. A gente sempre trabalhou visando a fábrica. Por isso, talvez aquela nossa outra característica de trabalhar junto com a fábrica tenha sido um dos fatores dessa, né? A gente trabalhava não só dentro da cultura do tomador de chimarrão, mas dentro da cultura do pessoal que fazia o produto, né? Que às vezes como é que eu vou explicar? O designer é um invasor da indústria. Agora é diferente, mas antes não tinha isso. Então ele era um cara de fora que tinha que entrar na fábrica e dizer: vocês fazem essa porcaria aqui? Tem que fazer assim, porque isso aqui não presta, né? Então era uma situação muito difícil, principalmente para quem não aparecia na fábrica. Era uma das queixas do pessoal de São Paulo. Várias vezes eles ficavam querendo saber por que a gente tinha tanto trabalho. Em alguns encontros que a gente tinha lá.
E eu acho que era só isso, porque eles ainda viviam na ilusão de fazer o projeto, botar no envelope e mandar pelo correio, né? Sem ter nenhuma ligação com a fábrica. Eu acho que o aluno tem uma grande potencialidade, ele precisa ser encaminhado para as questões fora do consumo, tá? Então, essa geração que vem para estudar, ela é uma geração formada na facilidade do consumo, tá? Quem vai para uma área criativa, como a do design, ele tem que aprender ou perceber que se ele se ele agir como consumidor, ele jamais vai ser um bom profissional. Ninguém projeta bem batendo na mesa, ou brabo, ou revoltado. Não vai ser projeto nenhum que preste disso aí, né? Eu tenho assim um culto pelo bom humor, né? E não sei trabalhar com pessoas mal-humoradas, né? Então, teve uma ideia boa, abre uma champanhe, vamos agora festejar, né? Então, eu acho que a coisa deve ser divertida e alegre, né?